com jogadores que muitos estiveram na seleção agora em 2018, muito na Europa, enfim. E eu imaginava que talvez ele... Eu não imaginava, por exemplo, Renato Augusto começando de 9, como começou, e o Juliano fazendo a função praticamente dele, né? E imaginava 2 pontas para esse jogo de hoje. Mas é meio imprevisível devido também ao curto espaço de tempo. É difícil para o treinador adversário em 3 dias formar um time, você não sabe as condições, o cansaço de cada um. E eu achei que o Wellington hoje seria mais útil no apoio, como foi de fato, né? E por uma coincidência até, porque o Fagner sai lá pelos 10 minutos, eu não sei exatamente, mas foi no começo do jogo. E aí quando ele coloca mais um zagueiro, acho que se ajustou melhor o jogo pela esquerda, então nisso o Wellington foi importante. E o time marcou bem, eu acho que dentro do que se sacrificou, eu acho que os caras lutaram muito numa linha um pouco baixa em algumas vezes. No segundo tempo sempre foi melhor. No segundo tempo nós subimos mais a linha, conseguimos espremer um pouco mais o Corinthians, fazendo com que eles rifassem mais a bola. O Corinthians é um time que você não pode deixar muito tempo com a bola, porque eles têm muita qualidade técnica, né? Eu acho que nesse sentido o time foi bem. O começo de jogo, nervoso, clássico, não foi um jogo bonito no seu começo. No final foi um pouco mais emocionante, um pouco mais ainda, porque nós demos a condição do Corinthians fazer o gol num jogo onde estava tranquilo, naquele momento já estava tranquilo, e aí sofremos até o final. Mas como um todo, Igor Gomes muito bem na marcação hoje, Alisson muito bem na parte tática, Pablo, uma outra partida muito boa do Pablo, e Nestor, enquanto teve fôlego, também fez a sua função, além do Éder, que ajudou muito na marcação no meio campo hoje. Dentro do que a gente planejou, eu acho que as coisas saíram relativamente bem. Rogério, boa noite. Marcelo Lima, Energia 97. O ano passado, eu me lembro que você fez uma coletiva externando um momento difícil porque passava o clube, etc. e tal, e eu te fiz uma pergunta fazendo uma alusão ao Fortaleza, que você pegou aquele time com menos estrutura que o São Paulo, com menos dinheiro que o São Paulo, e o transformou em um time competitivo. Se era possível você fazer isso pensando já em 2022 no São Paulo, com as dificuldades naquela época. E você me disse que se você tivesse um elenco equilibrado, sim, você conseguiria fazer um time competitivo. Com as peças que chegaram, com o São Paulo confirmando a sua vaga aí na final do Campeonato Paulista, sim, você conseguiu fazer um time competitivo? Eu acho que competitivo, sim. A diferença entre o Fortaleza e o São Paulo, o Fortaleza era um time sem dinheiro e com poucas dívidas. Nós temos um time hoje, infelizmente, sem dinheiro para novas contratações ou contratações de expressão. Todos os jogadores que vieram foram jogadores ou em fim de contrato, ou em jogadores onde o clube não desembolsou valores por contratações, e sim valores salariais, que aí eu não sei o valor de cada um. Mas a diferença foi essa, que o Fortaleza tinha poucas dívidas, o São Paulo hoje tem muitas dívidas, e a única maneira da gente recuperar um pouco essa situação é lançando muitos jovens que possam, infelizmente, deixar a gente no futuro, mas que possam recompensar o clube e fazer com que o clube entre num trilho de mais organização, de dívidas menores, de poder fazer acerto, como eles já estão tentando, se esforçando para isso. Agora, é exprimido, é difícil. Alguns jogadores, como a gente queria, nós não conseguimos trazer. Hoje nós, por exemplo, só 3 zagueiros praticamente à disposição, né, com a Arboleda estando fora. Mas nós vamos batalhando, eles são trabalhadores, os caras têm muito mérito deles, muito mérito dos jogadores, o que eles estão fazendo dentro de campo, a dedicação, a firmeza, a pegada do time. Era a única maneira que a gente podia vencer o Corinthians, era dessa maneira. Hoje o Corinthians, em matéria de talento, nome, qualidade, experiência, ele tem mais que o São Paulo, mas nós conseguimos igualar isso na força física dentro do jogo. Boa noite, Aline Fanelli, Band News FM. Sua 5ª final estadual consecutiva, possibilidade de um 4º título. Queria que você falasse do sentimento de chegar a mais uma decisão estadual, agora no São Paulo, e da evolução da sua equipe nesse caminho. Eu fico feliz, né? 2018, 19 e 20 com o Fortaleza, 2021 com o Flamengo, e agora com o nosso querido tricolor, poder chegar a essa final, para mim, importante. Ano passado contra o Fluminense, esse ano contra o Palmeiras, os outros anos contra o Ceará, todas as 3, ou seja, todos jogos grandes, clássicos, cada um no seu estado. Nós perdemos a primeira e ganhamos as outras 3. Sei que agora é um jogo bem difícil, mas fico muito, muito feliz em ver o São Paulo novamente, ver quanto, 55, 56, quanto, não, 53 mil pessoas hoje numa festa lindíssima.
Como é prazeroso ver o torcedor vir ao estádio e você poder retribuir de alguma maneira com a felicidade dele no final de semana. Eu acho que hoje ele viu novamente um time que representou, né? Se não foi um time tecnicamente brilhante, mas um time que representa a história, a camisa do São Paulo. E a gente conta com a presença deles novamente também acho que na quarta-feira, né? Confirmado já no primeiro jogo. A gente conta muito com a presença deles, vai ser muito importante, eles podem fazer muita diferença. São o combustível que a gente precisa para esse dia a menos, eles são um combustível para impulsionar a gente nesse primeiro jogo contra o Palmeiras. O Luciano sentou no banco, ele cutucou o Patrick e disse assim, ó, até aquele cantinho que normalmente não tem ninguém, hoje está cheio. Eu quero jogar, cara, hoje eu quero jogar. Como isso motiva? Tenta explicar isso. Eu vou ser bem sincero, não existe São Paulo de Cotia e o São Paulo Experiência, é São Paulo Futebol Clube. A gente tem que aprender que Cotia faz parte da Barra Funda. Não são dois times diferentes, que muitas vezes eu já vi aqui, um time de Cotia, aqui é São Paulo Futebol Clube. O máximo de jogadores jovens que puder jogar e tiver talento, vai jogar. A base precisa também desenvolver jogadores mais fortes, jogadores que possam... Tem muito jogador talentoso, como é Nestor, mas Thales, que entrou hoje no jogo, que tem o mesmo estilo de jogo do Nestor. Então, assim, a gente tem que parar Cotia. Cotia faz parte do São Paulo. E tem que inserir... não, porque os meninos da base... Não, o São Paulo Futebol Clube, que joga quem tiver numa situação que eu acho que seja mais cabível para o jogo de hoje. Mas o Luciano, antes do jogo mesmo, quando nós nos reunimos, ele falou, eu quero jogar e tal, né? E eu sabia que ele ia jogar, porque eu já tinha mais ou menos, esperava de 50 a 60 minutos do Éder, para daí colocar o Luciano. Minha dúvida era se ele conseguiria fazer a função, porque o Luciano jogou, acho que 80 ou 82 minutos no jogo passado. Então estava um pouco pesado para ele. E eu achei que ele conseguiria entrar já na fase final e flutuar bastante ali entre linhas e facilitar até a marcação, em tese, do Duqueiroz, que era o primeiro volante, né, do Corinthians hoje. Apesar de eles terem alternado muito, Juliano, Renato, Duqueiroz, todos rodaram por ali para tentar dificultar o encaixe de marcação, né? E ele entrou e lógico, ele está sempre querendo. Aqui todo mundo quer jogar e eu fico feliz que todo mundo queira. Fico triste por não conseguir dar a oportunidade a todos. Mas o fato de chegar à final estabelece também uma próxima conversa com a direção, porque existem os 2 jogos da finais e existe na quarta-feira já o início de uma Sul-Americana com uma viagem muito longa. Então, no meu modo de ver, nós temos que sentar e conversar para ver o que é importante, né? Porque o mesmo time não se joga. E eu acho que aí vai ter oportunidade, esse rodízio que foi feito durante todo o Campeonato Paulista vai ser útil para esse início, apesar que a Sul-Americana é uma competição que só dá uma vaga entre os 4, diferente de uma Copa Libertadores que te dá 2 vagas entre os 4. E um erro, às vezes, no primeiro jogo pode ser fatal. Mas nós vamos ter que pensar com relação a isso, conversando com a direção, vendo quais são as prioridades, para ver o que é possível fazer entre as 2 ou até as 3 competições, porque já no domingo se inicia o Campeonato Brasileiro também. Mas fico feliz de ter as datas cheias, sabe? Quarta, domingo. E a torcida, perguntou sobre a torcida, acho que eu não falei, acabei não falando. Eu já tinha falado antes, falei. Pra gente cara, entrar no Morumbi e vai escurecendo agora, final do dia, hoje dava um dia mais... É sempre especial ver casa cheia. Morumbi cheio é algo que, para quem já jogou noite de Libertadores aqui no Morumbi com 70, 80 mil pessoas, eu já quando garoto, assisti jogo aqui com 104 mil pessoas. Cara, o Morumbi, ele fala por si só. E a gente espera novamente que o torcedor São Paulino na quarta-feira compareça em peso, porque ele pode fazer a diferença que o Palmeiras talvez hoje esteja um pouco à frente do São Paulo, ele pode igualar essa diferença. Rogério, seria a última, desculpa. Fique à vontade. Hoje faz exatos 11 anos do 100º gol de falta. É claro que aquele goleiro mudou, o batedor mudou, tudo mudou, mas ainda é o mesmo rival. Isso, além do papo de torcedor, entra no vestiário também, isso de alguma forma é um incentivo para o jogador, a história que você construiu é passada do técnico para aquele momento antes de entrar em campo? Eu acho que não, nós até evitamos hoje de falar isso, porque você acaba dando combustível para um adversário, tá entendendo? Então, isso é parte da história, fica registrado, porque para mim, ao menos, é um momento importante, eu tenho certeza que para o torcedor também, e eu acho que só fica registrado também pelo tamanho do Corinthians. Se fosse um outro time qualquer, não teria o mesmo peso. Se passaria 11 anos de qualquer outro gol aí, e não seria lembrado, mas foi o gol 100 contra um grande adversário que continua ainda sempre
jogando jogos parelhos e dando muito trabalho para a gente. E culminou com, 11 anos depois, vencer um jogo importante em Barueri. Hoje, 11 anos depois, acabamos, 2011, 2022, passaram-se 11 anos e conseguimos mais uma vez fazer um grande jogo e jogar contra um grande rival e colocar o São Paulo na final.